do relator, do deputado Rubens Júnior, foi quem não gastou não presta contas. Isso acontece? Isso é real? Não tem alguém que não gaste numa candidatura? Vamos lá. Essa talvez seja o maior equívoco dessa proposição de mini-reforma eleitoral, porque, efetivamente, a gente que é do meio eleitoral, a gente que conhece as demandas eleitorais, percebe-se que durante o processo eleitoral há ainda um desconhecimento, porque os agentes políticos vão se alterando no decorrer das eleições. Então, sempre adentram ao processo eleitoral, se candidatam pessoas que nunca assim o fizeram, que não tem essa experiência. E aí é exatamente a orientação jurídica, a orientação contábil, a orientação partidária que vai começar a determinar os marcos. Lembra-se que no Brasil a gente tem um problema muito sério, que é a busca e o combate às candidaturas laranjas. Começou a princípio com a história das cotas, e aí as cotas de gênero, e haviam muitas ainda, por conta da cota, haviam muitas candidaturas, se percebeu um problema, porque era um problema que não era muito bem debatido antes das cotas de gênero, e começou a se perceber a questão das candidaturas laranjas, exatamente candidaturas de mulheres. Começou a se pensar nesse formato. O que acontece é que o TSE acabou tendo que se manifestar sobre o que seria, então, uma candidatura laranja, o que seria um afrontamento às cotas ou às candidaturas, para que não fosse apenas uma candidatura fictícia. E aí lá se percebeu que um dos requisitos para tu perceber se há ou não, se estamos ou não diante de uma candidatura laranja, é exatamente as contas, a movimentação financeira, o processo. Porque, vamos lá, a gente vai perceber que quando se faz uma campanha política, tu precisa ver necessariamente o deslocamento. Quer dizer, um candidato, ele precisa. Como é que o candidato consegue alcançar o eleitor? De duas formas. A primeira delas, e eu reputo e vejo sempre como a mais importante de todas, é o mano a mano, essa conversa pessoal, corpo a corpo. Sempre foi assim, né? Sim. Sempre foi assim. Essa coisa de tu falar com o eleitor. Para tu conseguir falar com o eleitor, tu precisa haver um deslocamento. Vamos lembrar que nós não estamos na Roma Antiga, na Grécia tradicional, onde a gente conseguia encontrar pessoalmente todos os possíveis eleitores, para que tu pudesse ser eleito, ou seja, o número de pessoas respectivas para que elas votem em você e você consiga alcançar o pleito eleitoral. Então se criou o instrumento que hoje, modernamente nas campanhas eleitorais, passa a ser, principalmente em campanhas de médio porte, campanhas de capital, campanhas de municípios maiores, que é a publicidade, que é a propaganda eleitoral, a propaganda na televisão, na rádio, aquelas distribuição de santinho. Porque, assim, é básico que como é que o sujeito vai dizer, não, vote em mim? Aí é tradicional que tu receba um santinho, que tu tenha lá, para que tenha o teu nome e o teu número. As informações. Vamos lá. Nós acabamos de falar de algumas coisas. O que nós falamos? Nós falamos que o sujeito precisa se deslocar da sua casa para ir a algum lugar. Quer dizer, ele não vai pedir voto só a 100 metros da sua casa. Aí ele vai em bairros mais distantes, ele vai se distanciar, se locomover. Para se locomover, tem custo. Sim. Então, ele precisa pagar um transporte, ele precisa se alimentar, ele não vai sozinho, ele precisa comprar uma camisa para ele ou para meia dúzia de pessoas que vão com ele. Isso é custo. Combustível. Ele precisa mandar fazer o santinho para ter, que seja uma coisa muito básica, um pedacinho de papel impresso com o nome dele, a foto, às vezes, uma coisa bem básica. Imagine que ele imprima isso em casa. Tu tem o custo. Tem um custo da impressora, tem um custo da internet, tem um custo da pessoa que fez essa arte para você. Então, assim, não há nenhuma possibilidade de haver uma campanha política sem custo nenhum. Então, assim, porque efetivamente, para que tu possa pedir voto, para que tu possa conseguir convencer, falar com pessoas, tu tem um custo natural. Esse é o custo da vida. Sim. Então, esse custo tem que ser apresentado na prestação de conta. Tem que ser apresentado, necessariamente. É assim que tu controla
como é que funciona o processo eleitoral. Porque nós estamos falando de custos pequenos, mas nós vamos falando de custos milionários, aqueles que andam de aviões, de jato, que tem seguranças. Então, assim, tirar o contador. Aí tu pensa, mas como é que o cara que tem muito pouco vai pagar o contador? Normalmente, vamos lembrar que as campanhas políticas, tu conhece alguém que seja muito pobre, que vai se candidatar a prefeito de uma cidade? Não. Não tem. Primeiro que ele nem passa na convenção. Lá, o partido não o escolhe. Aí tu tem, sim, pessoas mais humildes que vão se candidatar como vereadores, às vezes até deputado. E aí, nesse caso, normalmente, há uma legenda formada, que é de 100 mais 1, que é esse padrão, e o partido político se encarrega desses custos. Então, esses custos, eles são feitos. Eu acho que tu excluir, para mim, é um dispositivo que ele apenas contribui para qualquer tipo de desvio econômico e não diminui em nada a questão financeira. Porque eu, como sou advogado de partido, por exemplo, não advoguei para um partido inteiro, como é que o partido contrata um escritório de advocacia ou um escritório de contabilidade durante o processo eleitoral? Ele contrata um escritório e a maior parte das vezes ele contrata principalmente para fazer prestação de contas e essa orientação jurídica para todos os candidatos. E aí o preço é bem pequeno, acaba sendo um valor pequeno por cabeça, por cota. E aí, claro, algumas vezes ele diz assim, eu tenho aí uma legenda, eu vou te contratar para tu fazer tanto a questão jurídica, a questão do marketing sutilmente, às vezes até o marketing vai por tabela, faz todo mundo parecido, faz uma espécie de tira foto e faz um padrão e tal, não é? E o contábil, então assim, é um preço bem pequeno, porque vai dividido, dilui todo mundo, o partido paga. Aí ele diz assim, não, mas candidato tal, sempre tem aquele candidato com uma pujança financeira maior. E aí aquele candidato faz uma contratação separada, porque ele diz, não, mas eu quero uma atenção muito mais redobrada, eu quero uma atenção maior jurídica, eu quero que você faça uma discussão de publicidade mais ampla, mais robusta, logo ele terá uma prestação de conta maior e terá um pagamento diferenciado. Então, assim, no geral, não haverá, assim, na essência, diminuição do custo, para dizer assim, esse custo contábil e jurídico inviabilizava a candidatura do pequeno. Isso não é verdade. Isso não é verdade, porque esse custo sempre era do partido, porque no Brasil as candidaturas legislativas, as candidaturas parlamentares, elas são custeadas pelo partido político, no geral. Até porque pertence, o Supremo já decidiu isso, o TSE já decidiu, as candidaturas legislativas pertencem ao partido político e não ao candidato. O mandato é do partido. Exatamente, diferente do Poder Executivo.